E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do canal T-Arts. E gente, eu sei que semana passada não teve vídeo, mas eu juro, eu já tinha gravado, eu já tinha editado, eu já tava tudo pronto pra postar um vídeo. Seria sobre Mulher Maravilha 1984, a capa tava linda. Só que o problema é que eu, antes de programar lá no YouTube pra postar, eu fiquei, cara, não é sobre isso, que tipo assim, o canal é sobre isso, só que o canal é sobre criatividade. Eu toda vez quando eu tava falando sobre o canal, ele é sobre criatividade, ele é sobre ajudar outras pessoas. E daí quando eu pensei assim, putz, eu vou falar sobre um filme que tá todo mundo falando, que já é baita mainstream, assim, e daí eu tipo fiquei, putz, cara, e sei lá, esse filme assim, nem tem tantas coisas super interessantes pra comentar, sabe? Eu curti o filme, alguns vacilos, mas entende? Então eu preferi falar assim, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer algo sobre o que o canal é. E mesmo que a gente faça coisas que outras pessoas façam, eu vou fazer coisas que poucas pessoas estão fazendo. Porque são coisas que são pequenas e merecem ganhar mais atenção, sabe, gente? E é esse que é o ponto. Um filme grande assim já não precisa da atenção que ele já tá, sabe? De mais atenção assim. Então, galera, caraca, eu tô com a prancheta da pauta na mão. Esqueci de soltar. Mas enfim, galera, a gente vai falar de um dos quadrinhos mais legais que eu li recentemente, assim. E eu tô falando sobre crise de identidade. Gente, esse quadrinho aqui da DC é muito interessante mesmo. Inclusive, a dica dela foi do meu cara dos quadrinhos aí, a banca do Fernando, cara incrível, e também ótimas sugestões de histórias. E essa daqui foi uma das histórias mais legais que eu li recentemente. Ele até comentou, Thiago, essa é uma história que ou você ama ou você odeia. Eu não sei como alguém pode odiar isso. Mas enfim, acho que é importante dizer também que esse aqui é um quadrinho que eu acho que quem lê vai gostar, mas eu acho que seria mais interessante o público ler um pouco mais de quadrinhos da DC, até da fase pós-crise das Infinitas Terras e pré-Novos 52, porque, sabe, ela é uma história excelente, mas eu acho que ter um pouquinho mais de informação, sentir quem são os personagens aqui, eu acho que é mais interessante pro leitor, a experiência dele é melhor. E também não é uma história infantil, então se você tem alguma criança aí que curte super-heróis, não dê essa história pra ler. Ou se você for uma criança assistindo meu vídeo também, isso pode acontecer, público infantil, mas não dê pra uma criança ler essa história, dá pra ela assistir outro vídeo, como a gente fez o desenho das DC Super Hero Girls, é mais legal. É que aqui trata sobre temas pouco adultos, assim. E eu vou dizer que esse quadrinho é uma guinada gigante assim no gênero de super-herói. Ele é um quadrinho que foi lançado no começo dos anos 2000 e ele dá uma guinada no gênero de super-herói. É uma ideia muito criativa que acho que nenhuma outra história fez como ela fez, e é por isso que eu acho interessante. É um tema novo e pouco explorado, assim, e é por isso que eu acho que Crise de Identidade é uma história certa para os fãs de quadrinhos e tão interessante para estar aqui no vídeo. Eu tô tentando tomar muito cuidado para não dar spoiler, mas isso aqui já tá na sinopse do encadernado aqui atrás. E é o seguinte, gente, a gente começa na história com o mundo dos super-heróis comum, né, com os super-heróis vivendo suas vidas normais, agindo e salvando o mundo, até que acontece a morte da esposa de um super-herói até pequeno, pouco conhecido da DC, mas que é um personagem que eu acho que quem é fã, por isso que eu falei de ler histórias antes, sabe a importânciazinha que ele tem na Liga da Justiça, sabe? E a esposa desse super-herói morre e todo mundo fica pé da vida na Liga da Justiça. Porque, tipo assim, já aconteceu mortes de outros personagens antes, com o Robin e tal, mas as pessoas sempre sabiam quem era. E nesse daqui, a esposa desse personagem foi assassinada, você não sabe quem foi. E é isso que é legal da história, esse clima de mistério de quem poderia ter feito isso com a esposa desse super-herói. Será que foi um super vilão tentando se vingar? Sabe, tipo, como que ele fez isso? Porque meio que, tipo, passou por todos os radares, todos os sensores da Liga da Justiça, todos os olhos, e ninguém esperava isso. Então, acho que é esse o ponto interessante dessa história. É uma história de mistério, com um clima detetivesco, e que, tipo, envolve todos os super-heróis da Liga. Porque esse clima de desespero acaba atingindo todos eles, e todos eles ficam desesperados. Como que alguém poderia matar uma pessoa tão querida dentro da Liga da Justiça, e também a aflição de não saber quem que é?
e daí várias outras ameaças com outros familiares começam a surgir e todos os heróis ficam com medo de seus familiares, pais, esposas, terem o mesmo fim que a esposa desse super-herói, sabe? E é isso que é tão interessante na história. Diferente de todas as histórias que a gente tá acostumado, sabe, tipo... Cara, infelizmente é uma verdade. As histórias da Marvel costumam acabar muito do mesmo jeito, sabe? Guerra Civil. Acaba com uma luta de super-heróis gigante no meio da cidade. Vingadores vs X-Men acaba com uma luta de super-heróis gigante, blá, blá. Invasão Secreta acaba com uma luta de super-heróis gigante, blá, blá. Essa aqui é uma história bem diferente. Ela é uma história muito pessoal pros heróis, e isso que é interessante. Não tem, tipo, nenhuma super batalha com todos os heróis da tela. Tem batalhas super interessantes nessa história, mas a discussão que ela traz e a narrativa dela é muito interessante. É um tema muito interessante e que não foi utilizado, assim, sabe? Uma crise que envolve todos os super-heróis, assim, desse jeito. É muito legal a proposta da história. E toda essa crise super-heróica também acaba desencadeando em outras coisas, em segredos. Porque todo esse clima de quem foi e quem não foi acaba revelando algumas coisas interessantes sobre os membros da Liga da Justiça e a relação deles com os vilões, e se o que eles estão fazendo com os vilões está certo, se está errado, se é moral, se não é. E isso que é interessante na história também, sabe? A história traz muito disso do que é ser um herói. É só fazer o que é certo? É você proteger as pessoas que você ama também? Cara, isso é um tema muito interessante que é muito debatido no... Tô até arrepiado de falar isso. Que é muito debatido nessa história. E tipo, até escolhas imorais que os heróis fazem, se são certas ou se são erradas, entendeu? E isso é muito interessante na história, porque isso mostra toda essa crise super-heróica que acontece com a morte de familiares, e esses segredos meio que revelados que você não sabia. O interessante é justamente isso, mostrar a fragilidade, a personalidade dos heróis de outra forma, sabe? Mostrar que eles também são frágeis, que eles também têm as pessoas que eles se importam. Porque o super-herói, o que ele faz? Ele salva todo mundo independente do que for, faz o correto. Mas eles também são humanos, e é isso que é interessante. E é um negócio meio escondido, um mistério de detetive, que nem eu já falei. E gente, tá vendo? Por isso que eu falei, trazer a opinião sobre esse filme talvez não seja tão interessante quanto trazer a opinião de algo como essa história aqui. E cara, é realmente um tema muito interessante, muito pouco explorado, que eu acho que nenhuma outra história fez tão bem, assim. Além de outra coisa interessante, é que esse segredo dos super-heróis, e a história em si, apesar dela ter a presença de muitos super-heróis mesmo, e o Batman e o Superman e a Mulher Maravilha serem bem utilizados, mas eles são mais como uma presença, eles não aparecem o tempo inteiro na história. Os reais protagonistas dessa história são heróis um pouco mais de segunda linha, talvez, não sei se esse é o termo, mas são heróis um pouco menos importantes, sabe? Então, os reais protagonistas, assim, dessa história, se é que é uma história que tem protagonistas, mas enfim, o foco não é no Batman, no Superman e na Mulher Maravilha. Em outros membros da Liga, inclusive, é engraçado, né? Porque a Liga da Justiça começou com 7 membros, né? A primeira história da Liga da Justiça, a primeira formação dela é Superman, Batman, Mulher Maravilha. Tá certo que o Superman e o Batman, né, apareceu um pouco assim, mas eles estavam na formação da equipe. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Caçador de Marte. São os 7 principais membros. E daí meio que começou durante a década de 60 e a década de 70, antes da crise das Infinitas Terras. Outros heróis começaram a se juntar, então daí entrou o Electron, que agora tá o nome de Atom, né? O Arqueiro Verde, o Tornado Vermelho, o Gavião Negro, a Zatanna, o Homem Elástico, o Nuclear, Canário Negro, e daí a história é sobre esses caras. A história se foca muito no Arqueiro Verde, no Gavião Negro, na Canário Negro, na Zatanna e no Electron, assim, e também no Homem Borracha, no Flash e no Lanterna Verde também. São esses heróis mais secundários, é isso que eu acho interessante, sabe? Trazer consequências para esses super-heróis que, tipo, normalmente não são o centro das atenções, e também trazer mais personalidade para eles, sabe? Isso é muito legal da história, ter esses protagonistas diferentes do que a gente tá acostumado em uma história tão diferente do que a gente tá acostumado também. E aí que tá o ponto, sabe? É aí que eu acho que é a história, mostrar o ponto de vista de outros super-heróis, mostrar a fragilidade deles, e meio que mostrar que o verdadeiro ponto fraco deles não é tipo Kryptonita.
É as pessoas que eles amam, sabe? Assim como todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem medo. Você pode ter. Você pode ter medo de cobra, de aranha, não sei o quê, mas quando alguém atinge uma pessoa que você ama, é a pior coisa da sua vida, sabe? É sobre isso que eu acho que é a história, sabe? Enfim, gente, história sensacional que eu recomendo demais. Eu só acho importante a galera ter um pouquinho de conhecimento da DC antes, sabe? Dá uma lidinha nas outras histórias, vai conhecer um pouquinho desses personagens secundários que eu falei, assim. É uma dica, você pode não aceitar, mas tudo bem, eu acho que a experiência vai ser mais legal. É uma história que eu acho que traz discussões interessantes e é isso aí, galera. É uma baita história, crise de identidade. E galera, não se esqueçam também de me seguir no Instagram, de curtir o vídeo, compartilhar com o seu amigo que curte quadrinhos. E é isso aí, galera. Muito obrigado por mais esse episódio do canal T-Arts.